Vamos orar todos com a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo número 5. Marcos, capítulo número 5, nós estaremos lendo a partir do versículo número 17. Marcos, capítulo número 5, nós estaremos lendo a partir do versículo 17 a seguir. Marcos 5, versículo 17 a seguir. Começou a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogou-lhe que foi endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia qual grandes coisas os teus que fez, e como teve misericórdia de ti. E foi ele que começou a anunciar e declarar-os: com grandes coisas Jesus te fizera, e todos se maravilharam. Pode sentar aqui, Jesus. Deus nos louva a Deus por uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui neste mundo. Eu li, meus irmãos, 3 versículos, justamente para ganharmos tempo no texto que nós estamos falando nesta noite. Esse texto, esse aqui que eu estou falando, ele tem aproximadamente 20 versículos, até o que eu li, né, irmãos, este capítulo. Porém, meus irmãos, nós estaremos fazendo uma rápida reflexão deste capítulo, irmãos, de número 5, do evangelista Marcos, o João Marcos, até o versículo de número 20, para nós entendermos. É interessante nós fazermos uma observação que esse texto mostra claramente que o capítulo anterior, ou o capítulo número 4 desse livro, o texto vai começar falando Jesus pregando para uma grande multidão no capítulo de número 4. O capítulo de número 4 ele é nada mais, nada menos do que o contexto para o texto que nós estamos chegando no capítulo 5. No capítulo de número 4, ele começa relatando Jesus pregando, falando para uma grande multidão. Já contextualizando esse texto, a gente observa que Jesus era aquele que gostava de pregar, mas uma das coisas que mais Jesus gostava era de ensinar a sua palavra para as pessoas. Se tinha uma coisa que Jesus amava fazer, era de ensinar a sua palavra para as pessoas. Mas ainda tem uma coisa que eu acho lindo, quando eu começo a meditar no capítulo de número 4. É que no capítulo de número 4, Jesus estava falando para uma grande multidão. Ou uma grande multidão estava ouvindo ou escutando as palavras de Jesus. Ainda tem outra coisa que eu acho lindo no Jesus que essa igreja serve, o Jesus que está na vida desta igreja, que está na sua vida desta noite. É que ele é o Jesus que ele gosta de falar para uma multidão, mas ele é o Jesus também que se preocupa em falar para uma única pessoa que precisa da presença dele, que precisa do milagre, que precisa de uma resposta dele. Então Jesus tanto falava para uma multidão, como ele conseguia falar para alguém que estava num canto isolado, distante da multidão, e que não tinha nada aparentemente para lhe oferecer, estava à margem da sociedade. Jesus é aquele que fala para alguém que está numa grande catedral, mas é aquele também que fala para alguém que está no casebre, que está na periferia, que está dentro de um barraco drogado nesta noite. Jesus é aquele que tem o mesmo amor e a sua misericórdia quer falar para todos, porque ele é o Deus de eterna compaixão. E o texto diz, meus irmãos, que quando Jesus estava falando com a grande multidão, ele começa falando, e a Bíblia diz que depois que ele discursava uma grande multidão, a Bíblia diz, imagine, irmão, insistindo nesta noite, você refletindo com aquilo que eu estou falando e meditando na palavra,
O teu Jesus, enquanto você estará aqui no Monuno, na Igreja Madureira, talvez existir alguém do outro lado que precisa do milagre. E o Jesus que está no meio deste povo que está em Madureira, ele também agora está ouvindo alguém que está lá do outro lado e que precisa que ele vá lá também. Imagine ele visitando lá, porque ele é Deus de perto. E a Bíblia diz que ele também é Deus de longe. E o texto diz, meus irmãos, que depois de ele pregar para uma grande multidão, ele poderia simplesmente encerrar a programação daquele dia. Ele poderia naquele dia, meus irmãos, dizer: hoje eu já preguei para muita gente, eu acho que hoje eu vou regressar, vou retornar, vou dormir um sono, vou fazer o que todo ser humano faz. Mas a Bíblia diz que a compaixão de Jesus, o valor de Jesus foi tão grande, que a Bíblia diz que enquanto ele estava pregando para a multidão, o coração dele estava vendo alguém que estava lá do outro lado e que precisava do milagre também. Então a compaixão dele invadiu o coração dele. O amor dele começou a tomar conta do sentimento sobrenatural dele como filho de Deus. Eu imaginei olhando e passando por do outro lado e dizendo: do outro lado tem alguém que precisa de mim também. E quando ele para de pregar para aquela multidão, talvez os discípulos dissessem: pronto, agora nós vamos embora, porque já fizemos uma grande obra hoje e nós vamos regressar. Aí eles escutam Jesus falando para eles e dizendo: meus filhos. Porque ele fala: eu acho tranquilo hoje, meus filhos. Tem um cara que o dia ainda não terminou. Ainda existe alguém que está esperando por um milagre. Ainda existe alguém que está lá do outro lado esquecido, mas que precisa de uma visita minha também. E eu preciso me deslocar